que eu ainda não falei também, que a gente vai falar, né? Não sei se quer esperar. Pode ir sim, né? Quando você já tiver dúvida, pode ser, pode ser. Pode ser. Aí eu separo, não sei o que mais final pra gente vai falar. onde, mano? Hã? Cada dia pior. Não, mentira, hoje eu fui na terapia. Não tava mal, não tava não, beleza. Não sei. Tava. Chega depois, Tava sim. Que eu falei de cadeia alimentar, então foi. Que cara é essa? Tá com dor de cabeça? Não, tudo bom. O Inter perdeu. Não, mas você A cara que o Inter perdeu. deixa. Então, gente, na aula passada a gente falou de cadeia alimentar, alguns conceitos básicos de ecologia, lembra? E as relações ecológicas. Lembra que eu falei para vocês que nas relações positivas, harmônicas, né, a gente vai ter ambos os indivíduos sendo beneficiados, ou muitas vezes, pelo menos, nenhum deles prejudicados. Às vezes pode ser positivo e zero, como a gente falou no comensalismo, né? E nas negativas, nas desarmônicas, o que vai acontecer? Algum dos indivíduos vai ser prejudicado, ou às vezes ambos, né? A gente até falou da competição, por exemplo, né? Que ela vai acontecer entre ambos. Dentro das relações, lembram? Nas harmônicas, então, a gente vai ter as intraespecíficas, que é colônia e sociedade, e nas interespecíficas, aí a gente já tem um pouco mais. Tem simbiose, tem protocooperação. Lembra que colônia, os indivíduos são dependentes, na intraespecífica, se eu separar algum deles, eles morrem. E eu falei também que na questão da interespecífica seria a simbiose ou mutualismo, onde se eu também separar os indivíduos, porque são espécies diferentes, eles também vão acabar morrendo por conta da dependência um do outro para sobreviver. Eu falei da vaca, né, e das bactérias que tem lá no rumen. Outra relação, gente, aí dentro das harmônicas, a gente também vai ter comensalismo. Lembra que eu falei que é uma positiva para um, na verdade, e zero para o outro, mas que um organismo muitas vezes vai ser beneficiado. Eu ainda falei que dentro disso existe a poresia, que às vezes um organismo vai carregar os ovos do outro organismo, né? Por exemplo, o Aedes carrega o vírus da dengue, então é só um mecanismo de transporte do vírus, porque o mosquito não vai desenvolver a doença. Então seria comensalismo, porque é positiva para o vírus, né? E negativo, e nada, na verdade, negativa não, e nada, né, para quem está carregando que é o mosquito. Tá? E existem outras formas que a gente estava falando também das desarmônicas. E dentro das desarmônicas a gente tem competição e canibalismo nas intraespecíficas, canibalismo um consome outro da mesma espécie, vem a teoria do gênero egoísta, que eu discuti com vocês também, né? E também, gente, vamos voltar aqui naquele mapa, que aqui no mapa mostra, né? Então, aqui a gente tem a competição, como eu tinha falado para vocês, e o canibalismo. Tá? Na competição, existe, principalmente também por recursos reprodutivos, sombra, água, território, tudo isso pode os indivíduos concorrer. E aí, nas interespecíficas, a gente vai ter também competição, só que aí não entra recurso sexual, não entra por reprodução. E também existe a relação do parasitismo, lembra que eu falei? A coevolução parasita-hospedeiro. Um se beneficia, que é o parasito, e o outro vai ser prejudicado, que é o hospedeiro, com poucas deficiências de nutrientes. Lembra que eu falei que geralmente o parasito nunca mata o seu hospedeiro, que não é interessante para ele. O predatismo, né? Relação presa-predador, tá? O predador vai ser beneficiado, a presa não. Gente, nas relações de protocooperação é bem comum a gente ver nos livros, nos exemplos mais práticos aí que eu vou falar para vocês, um passarinho em cima do lombo de um boi, por exemplo, catando carrapato para comer, ou em cima de uma capivara, né? Então, isso é porque ele está caçando ectoparasitas. Não sei se vocês já ouviram falar do pássaro palito, que ele também fica dentro da boca do jacaré. Então, o jacaré não mata aquele bicho e ele vai ser beneficiado, porque ele está comendo ali, né, os restos alimentares, né, espalhando os dentes, literalmente. Então, é uma relação também de protocooperação. Eles não são obrigados a conviver, mas vai beneficiar de alguma maneira, tá? Eu tô meio perdida. As de baixo são as intraespecíficas e as de cima são as interespecíficas, tá? Mas nas interespecíficas tem harmônia e desarmônica. Tem harmônica e desarmônica, tanto na intra quanto na interespecífica, tá? Foi isso que a gente falou.
Então, na intraespecífica tem harmônica e desarmônica. São sempre duas, ó, duas positivas, que são as harmônicas, e duas negativas, que são as desarmônicas, que é a competição e o canibalismo. Tá? Quando eu falo das interespecíficas, aí já entra um pouco mais o leque, né? Então entra comensalismo, mutualismo, protocooperação, tem outros tipos de interações, tá, gente? Não sei se vocês já viram, tem alguns vestibulares que vão falar em gregarismo também, que é quando as aves, por exemplo, elas andam todas juntas. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vê as andorinhas, elas vão andar em gregarismo, eu acho que aparece uma questão que aparece aqui de gregarismo. Elas vão andar juntas, e aí o que acontece? Uma delas que vai estar na ponta da frente, como se fosse uma ponta de uma seta, vai perfurar a barreira do ar, e todas as outras vêm de carona. Você já viu uma toqueira pegar carona atrás do caminhão? Já. É a mesma coisa. Tá? Então, no gregarismo, os indivíduos são beneficiados porque um vai perfurando a barreira do ar e os outros todos vêm juntos, né, para pegar aquele vácuo que vai se formar ali, né? Um motoqueiro pegar carona do outro, um motoqueiro pegar carona do caminhão, aconteceu aí no início do ano, em janeiro, um cara morreu, e aí ele jogou um braço para um lado, a perna para o outro. Mas você pode andar, e aí eu já vi, os caras se engancham, né? Pode só andar atrás do caminhão, mas também tem um problema, se o caminhão frear, você tá ferrado. Não, mas é que, tipo, Repente, não né? foi, pelo que eu entendi, foi tipo, o caminhão tava vento muito forte, e o caminhão não conseguiu ficar com equilíbrio. Tu não viu a sua? Porque tem diferente de sintonia, que é a última questão. sintonia na última questão. Não é a resposta, mas aparece uma alternativa. Deixa eu só ver aqui das cutias, né? É, Na verdade, sinfilia seria um grau de parentesco entre as espécies. Não vai acabar não acontecendo nas interações ecológicas, tá? Sinfilia remete à filiação. Então, seria um grau de aparentamento entre eles. Gente, então, colônia a gente já tinha falado, sociedade também a gente falou, né? Os animais são organizados, né? Não tem dependência entre eles, no mutualismo tem dependência. Protocooperação, lembra que eu falei de Nemo, no tentáculo da Nêmora, né? Comensalismo, a rêmora e o tubarão, né? Cuidado com a palavra também epifitismo, que a gente também falou, né? Que são plantas que se apoiam no tronco de outras para capturar a luz para fazer fotossíntese sem sugar nada. Quando suga, então eu vocês da erva de passarinho, por exemplo, que a gente encontra nas figueiras do Laranjal, é uma planta parasita, porque ela está sugando seiva, então ela está roubando nutrientes, ela está prejudicando de uma maneira, né, então, também modesta, vamos dizer assim, ela está prejudicando um pouco aquela árvore que ela está se apoiando. Tá? Competição intraespecífica, a gente também acabou falando, canibalismo, predatismo, o amensalismo, lembra que eu falei, que é sem contato corporal. E o crocodilo comeu uma mulher do seu filho. Não vi essa notícia. Mas bizarro, né? Mas ela foi no ambiente selvagem. Não sei, porque ela quer me entender. Mas É feito. no amensalismo, gente, cuidado com uma coisa que eu falei para vocês, que é a poluição, tá? A eutrofização dos ambientes aquáticos vai fazer... O que é a eutrofização? Excesso de matéria orgânica. Se despejar esgoto sem tratamento, essas algas se multiplicam ainda mais. E aí, essa toxina acaba matando os peixes por asfixia e também por esgotamento da demanda bioquímica de oxigênio. Lembra que eu falei? Porque as algas também respiram. Então, elas vão esgotar o oxigênio do local e aí elas também vão acabar prejudicando as outras espécies pela indisponibilidade de oxigênio. Tá, gente? Aqui, nesse exemplo, também é sem contato direto. Lembra que eu falei da penicilina? Que a fungo penicillium produz e inibe o desenvolvimento de bactérias. E também tem o eucalipto que empobrece o solo. E um exemplo bem básico que o aluno nunca imagina é um monte de elefante passando no meio de um ambiente selvagem, derrubando as gramíneas, as plantinhas herbáceas, que vão servir de alimento para, sei lá, para formigas, entende? Então, de uma maneira indireta, se eles estão esmagando a plantinha, ela vai morrer. E os outros animais vão ficar prejudicados sem disponibilidade de nutrientes. O elefante não esmagou diretamente a formiga, mas o prejuízo aconteceu para ela pode de uma ter maneira sem formiga. contato corporal. Pode também. Eu estou dizendo nesse tipo de exemplo, entende? Quando ele falar que simplesmente só passou e derrubou as plantas que serviam de alimento.
Então, é uma maneira indireta de fazer um prejuízo na outra espécie. Isso é o amensalismo, tá? Parasitismo a gente falou, né, também. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Gente, isso aqui é uma questão fundamental, a gente nem precisa, né, entrar em detalhes para vocês. Eu vou dar uma olhada da biologia para as questões ambientais. Aí sim, o que o Enem mais vai abordar em cima desses ciclos biogeoquímicos. Ciclo da água, vocês todos sabem, né, que a água vai evaporar nos ambientes aquáticos. Também existem os lençóis freáticos, que são as reservas abaixo do solo. Toda vez que chove, deposita também no solo e vai passando através das pedras, depositando no ecossistema aquífero, né? E que a chuva se forma por evaporação, depois ela precipita, né? E aí vai fazer a deposição nesses ambientes aquáticos. Não esqueça, aqui não tem, não tem os animais, etc. Mas a planta também libera água por um mecanismo chamado de evapotranspiração, que é a abertura dos estômagos. Aí entra um link para o cara fazer um adendo com botânico, tá? Embaixo ou em cima da folha tem os estômagos. Quando ela abre os estômagos, então aqui está a folha, se eu ampliar, eu vou ter ali os estômagos, que é aquele buraquinho, parece uns grãozinhos de feijão. Funciona via osmose, quando ele está hipertônico, lembra, ele se abre, ele enche de água, quando ele está hipotônico, ele murcha e aí ele se fecha. Quando ela abre, ela vai abrir para liberar o oxigênio durante a fotossíntese e absorver o CO2. Cuidado, porque aí ela também vai acabar perdendo água no estado de vapor, que a gente chama de evapotranspiração, tá? E aí, gente, ela pode ter, que a gente chama de dois tipos de transpiração, que é que nem a gente suando, tá? A planta também perde água na forma de vapor pela cutícula, quanto mais espessa, menos água pela cutícula ela vai perder. Aí as plantas adaptadas ao deserto, por exemplo, têm uma cutícula espessa, tá? E abrindo menos os estômagos, tá, gente? Planta que está em grande incidência solar abre menos os estômagos para fazer fotossíntese. Por quê? Por mais que ela precise dessa energia da fotossíntese, ela não pode estar perdendo água na forma de vapor. Então, ela controla a abertura dos estômagos. Conforme tem muita abundância de água, ela pode abrir mais à vontade os estômagos, tá? Aí tem um mecanismo muito interessante, que é um adendo que geralmente o aluno não consegue fazer e o cara pode virar as boquinhas lá na hora da prova e fazer aquela questão. Deixa eu pegar aqui um mapa para mostrar para vocês. Eu acho que tem ele aqui. Aqui a gente vai comentar aqui para você, mas eu quero mostrar. Não tem uma coisa aqui. Gente, desmatamento, que tem os problemas ambientais, né? Desmatamento versus a seca no Brasil. Ai, não quero Qual falar o problema? De detalhes. Qual o problema? No ciclo da água, lembra que eu falei para vocês? A água evapora, os seres vivos perdem água na urina, no suor também, as plantas por evapotranspiração, e aí vem um problema. Essa região, que é a região centro-oeste, principalmente no Brasil, mas a região central do Brasil como um todo, ela é muito desmatada, porque aqui tem uma vegetação extensa, só que os caras derrubam essa vegetação para a prática da monocultura e da agropecuária. Para botar o gado, para criar plantação de churrasco, como diz um amigo meu, né? Para fazer plantação de churrasco. E também, gente, para cultivar soja, enfim, qualquer monocultura que ele vai estabelecer ali. Eu preciso limpar o campo. Então, na maioria das vezes, eu derrubo as árvores para trabalhar com esse campo limpo, para ter pasto para o gado, por exemplo. O que acontece, gente? A mesma região que vive muito do espaço agronômico, tanto seja da plantação quanto da pecuária, eles também sofrem muito com a seca. Então, aqui mostrando para vocês um mapa do desmatamento no Brasil. Eu não consegui atualizar esse dado, eu sempre procuro mapas que tenham a mesma pigmentação, tudo para mostrar para os alunos. Mas ainda hoje é assim, só que ele não trabalha com as imagens dos mesmos tons de cor, por isso que eu não quis colocar. É a mesma região do Brasil que sofre com seca. Qual a ligação entre isso, gente? Planta também participa da formação das nuvens no continente. Então, no mar, a chuva vai se formar facilmente. A água está evaporando, está formando nuvem. Às vezes, a chuva que vem, por exemplo, nesses ciclones, elas se formaram no mar e estamos atingindo agora.
Mas na maioria das vezes também se formam nuvens por evaporação de lagos e ambientes aquáticos e evapotranspiração das plantas, tá? E aí vem essa questão, se eu desmatar, eu posso não atingir diretamente, sei lá, o ciclo do oxigênio. Lembra que eu sempre trouxe em alguns simulados, às vezes, eu acho que eu não coloquei nesse de vocês, algumas questões falando sobre desmatamento na floresta amazônica. E eu trago aquele conceito antigo de que a floresta amazônica era o pulmão do mundo que eu estudei. Que hoje a gente sabe que não é, que são as algas. Então não vai interferir no ciclo do oxigênio, mas vai interferir no ciclo da água. Então, cuidado com esse adendo que o cara pode fazer nessa prova de vocês, tá? Então, se eu desmatar, tem menos formação de chuva também. Consequentemente, são as regiões que são mais atingidas também pela seca. Voltando lá no ciclo da água. Gostei demais. Aqui. Tá, gente? Então, o ciclo da água é isso que eu destaco, que eu acho que eles podem trazer como importância e esse adendo aí para a botânica que eles podem fazer. Quando a gente fala do ciclo do carbono, ele é muito parecido com o ciclo do oxigênio. A diferença é que o carbono, por exemplo, na nossa respiração, ele está sendo liberado na forma de CO2, o oxigênio está sendo absorvido, né, na nossa respiração. Mas também, gente, se a gente for olhar, principalmente essa palavra-chave que mata a questão, tá? Algumas questões já caíram no Enem, a formação dos combustíveis fósseis. Isso é sempre dentro do ciclo do carbono. Leva milhares de anos para acontecer, né? A deposição de resíduos de vegetais, de dinossauro, pode ter também junto, né? De plantas, de animais. No fundo do oceano vai gerar o petróleo. E a gente queima o petróleo, libera na forma de CO2, toda a reação de combustão libera na forma de CO2. Respiração também acaba liberando na forma de CO2. Só que, cuidado, aqui o CO2 tem oxigênio. Né? Então, o ciclo do oxigênio e do carbono, eles são bem parecidos em algumas etapas. Mas isso aqui, geralmente, é a chave para tu matar, que é o ciclo do carbono, que é a figura está te mostrando, tá? A formação de petróleo. Outra questão, gente. Liberação, queima de combustíveis fósseis. Esse petróleo, quando ele vai para o meu carro, vai sendo liberado, ele libera o monóxido de carbono. Lembra que eu falei para vocês que ele é tóxico? Porque ele faz uma ligação estável com a hemácia. Eu já falei da função do Botkiss, né? Que também foi o monóxido de carbono um dos principais mecanismos de intoxicação das pessoas. Então, não esqueçam disso. Aqui, como eu falei para vocês, o ciclo do oxigênio é bem parecido. A diferença é para onde estão apontando as setas. Por exemplo, o oxigênio está sendo liberado pelas plantas. Cuidado que a planta também respira, então ela também consome o oxigênio na respiração, né? Só que aí a seta vai apontar ao contrário. E ela também libera o CO2, que também tem oxigênio. Então, não se esqueçam disso. Então, eu vou diferenciar principalmente quando falar em formação de petróleo, que aí sim seria ciclo do carbono. Não se esqueçam que a árvore, então, né, na evapotranspiração também vai acabar liberando, né, no mecanismo de abertura dos estômagos, ela libera o oxigênio, quando ela quebra a água na primeira etapa da fotossíntese e ela captura o CO2, que também tem oxigênio, né? Então, tudo isso. Gente, uma reação de combustão. Lembra da vela? Se eu acender uma vela, largar um copo em cima, ela apaga. É uma reação de combustão, mas ela termina se não tiver oxigênio. Então, consome oxigênio e libera CO2, tá? E aqui eu venho com um ciclo mais importante, que é onde o cara pode fazer mais pegadinha e já fez dentro da prova do Enem, que é o ciclo do nitrogênio. Qual a importância dele, gente? Todo ano cai, né? E aí vem uma questão. O ciclo do nitrogênio é importante, por quê? Porque a gente tem muito nitrogênio na nossa atmosfera, mas a gente não consegue absorver, que nem a gente respira o oxigênio. A gente simplesmente Ele é mais predominante puxa o oxigênio. Ele é mais predominante. Mais predominante do que o próprio oxigênio. E aí vem essa relação, como é que ele entra, então, nos organismos vivos? A partir de bactérias fixadoras do N2, que é o gás nitrogênio, que é as bactérias do gênero Rhizobium, principalmente, ó, que vão estar associadas, formando nódulos nas raízes de plantas leguminosas, tá? Feijão, lentilha, soja, tá? Tudo que tem a vagenzinha, ervilha, tá? Tudo são leguminosas. E aquilo, gente, lembra que eu falei que proteína são colares de pérolas, cada pérolazinha seria um aminoácido. O aminoácido é o grupamina, que tem nitrogênio. Então, é ali que está incorporado naquele vegetal, tá? Aí vem uma coisa importante também que o cara pode fazer um adendo, que é cotação de culturas. Agora eu já vou falar para vocês. Essa é uma das coisas que também já caíram dentro da prova, com um olhar bem mais dificultado, né?
Geralmente a gente tem aí um olhar que é várias competências e habilidades. Agora eu vou falar isso para vocês. Então, olha só, ela fixa, e aí o que acontece? Os animais, ao se alimentarem dessas leguminosas, eles incorporam o nitrogênio também já na cadeia alimentar. Eles vão servindo de alimento para outro, etc. Então, os herbívoros começam a incorporar e depois vai passando dentro da cadeia alimentar. Existe um processo chamado de amonificação. Aí, esse processo é, principalmente, bactérias fixadoras do nitrogênio no solo transformam em amônia. E aí, tem essa questão, por exemplo, os decompositores, quando a gente libera urina, por exemplo, ela tem amônia na sua formação, que é um composto nitrogenado. Então, os decompositores acabam devolvendo, quando morre algum organismo, essa amônia para o solo, que é o NH4, que é aquele composto tóxico que a gente transformou lá no fígado, mas depois ela pode se transformar de novo por essas bactérias aqui no solo. Existe um processo chamado de nitrificação. Aí o que acontece? Ela vai ser transformada em nitrito. Tá? Então, de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato, por outras bactérias chamadas de nitrificantes, também no solo. Tá? O que acontece? Aí sim, algumas plantas que não são as leguminosas vão absorver o nitrato. Lembra qual o nome do adubo mais potente que a gente usa na lavoura? É o NPK. Tá? Ele é um adubo químico, mas também pode ser orgânico, pode ser produzido de forma natural. Nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, as plantas usam isso para construir as suas estruturas também. Então, aí vem a questão da rotação de cultura, tá, gente? Quando eu planto trigo, arroz, qualquer outra monocotiledônia, por exemplo, o que acontece? Eu empobreço o solo, porque a planta vai esgotar os nutrientes do solo, é normal, ela vai consumir esses nutrientes. Para mim não colocar um adubo químico nesse solo que vai ser poluente e vai causar uma série de problemas ambientais, eu posso botar um adubo orgânico, ou ainda, o que eu posso fazer? Rotação de culturas. Um ano eu planto esse trigo, esse arroz, no outro ano eu planto feijão, soja, que vai cair a vagenzinha no solo, vai decompor, lembra que é proteína? Então tem nitrogênio na sua formulação química. Então, quando as bactérias devolvem esse nitrogênio de novo, o processo da modificação, o que acontece? Eu tenho um solo fértil. Então, para outras plantas como essas aqui, que é o arroz, o trigo, eles vão absorver o nitrito do solo. Mas foi a partir da queda de uma vagem, que gerou amônia e que fez todo esse processo de decomposição. Então, prestem bastante atenção nisso aqui, tá? Então, a fixação biológica, eu chamo de das bactérias, né? Na verdade, são do gênero Rhizóbio. São aquelas... Rhizóbio é raiz já, né? Rizo, raiz, tá? Elas estão associadas nas raízes das leguminosas. No processo de nitrosação, Também o ciclo de nitrogênio faz parte dos ácidos nucleicos. Isso, com certeza. Aí vai ter a composição química dos ácidos nucleicos. Tem toda a participação biológica, né? Todos os seres vivos, como eu falei, muita proteína na sua constituição, tá, gente? Então precisa muito do nitrogênio, tá? E aí vem essa questão, por exemplo, na nitrosação, as nitrossomonas, que são outras bactérias que vão estar no solo, elas vão transformar a amônia em nitrito, né? Que é a nitrosação. Depois a nitratação, então, do nitrito em nitrato. E a desnitrificação, gente. Aqui, qual a diferença? E a amônia, NH3, para nitrito, depois o nitrito para nitrato, que é o NO3, tá? E aí a desnitrificação é sempre que cai alguma coisa aqui, as bactérias devolvem o nitrogênio para a atmosfera na forma de gás, que é o N2, tá? Então, esse processo de desnitrificação. Oi, gente? Sucessão ecológica, gente. Também tem algumas questões aí na lista de vocês que vão falar de sucessão ecológica. Caiu no. Cai muito, muito. Não, no simulado da Católica sobre isso que está falando. Eu botei no de vocês ali? Não, na parte de geografia. Na parte de geografia? Que não lembrava do pessoal na biologia. Sobre a coisa de cultura. Rotação de cultura. Isso, Então, é uma coisa natural. Sim, Tá? tipo, Gente, olha aqui.
que você tem que prestar atenção? Sucessão ecológica é também uma parte um pouco mais complexa da ecologia. Um ambiente que nunca foi habitado, por exemplo, secou um rio e apareceu uma rocha como um novo ambiente terrestre, que antes era aquático, o que acontece? A gente vai ter alguns organismos que vão começar esse processo de colonização que a gente chama de plantas pioneiras. O que seriam as plantas pioneiras? Briófitas, que são plantas que têm uma requisição mínima de nutrientes, tá? Elas muitas vezes também vão estar associadas, lembra do líquen? Associadas aos fungos. Então, o fungo e algumas bactérias também, né, vão degradar esses sais minerais da rocha, porque isso aqui é um solo seco. Imagina, um solo arenoso. Não tem nada de nutriente. Ela degrada a rocha, transformando por quimiossíntese em nutrientes. Esses nutrientes vão ser usados por plantas muito pequenininhas. Lembra que a briófita, ela inclusive, ela é limitada no seu crescimento porque ela não tem vasos condutores. Então, esses primeiros organismos começam a transformação já desse solo. Consequentemente, gente, se tem uma briófita, aí a gente pode ter animais que venham se alimentar dessa briófita. Então, já começam a aparecer alguns organismos. A biodiversidade na comunidade pioneira é muito baixa, tá? É muito baixa ainda. Depois vai começar a estabelecer o que a gente chama de comunidades intermediárias, que é um desenvolvimento mais ou menos. E a comunidade clímax, gente, aí vem com a relação. O que seria uma comunidade clímax? A floresta amazônica, por exemplo. Ela é riquíssima em biodiversidade, ela é riquíssima em formação de nutrientes, mas quando a gente mede nutrientes do solo, ela é pobre em nutrientes. Lembra que eu falei? E aí vem a relação que eu falei para vocês, porque as plantas são muito grandes, a floresta é super desenvolvida, a grande quantidade de oxigênio e de nutrientes que ela produz, ela também consome, porque tem uma biodiversidade muito grande. Então, a gente vai tendo os processos de colonização. Sucessão primária é isso que eu falei para vocês, ó, um ambiente terrestre que surgiu aqui, ó. Surgiu o ambiente, que, por exemplo, se formou um laguinho, aqui eu estou mostrando como um laguinho que se formou, tá? Vai começar a surgir aquelas algas verdes, lembra do fitoplâncton? Depois vai começar a vir larvinhas de animais que vão se alimentar dessa alga, e daqui a pouco eu tenho um ecossistema todo estabelecido. Um ambiente nunca habitado, entende? Sucessão secundária, cuidado. O que o cara pode te trazer dentro da tua prova? Desastres ambientais. Mariana, Brumadinho, outra relação. Agora o Desmatamento. Que teve agora, que foi a relação das enchentes, dos ciclones, né? Teve muito teve terremoto, teve muita coisa, né, esse ano, né, gente? Então, o que acontece? Um ecossistema que foi abalado, por exemplo, rebentou um rio e levou tudo abaixo. Acho que em Pelotas ali, de Camacuã. Exatamente. O atingimento do estágio clímax de desenvolvimento vai acontecer muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, o perfil é o quê? É o que restou. Olha aqui, ó. Então, aqui o laguinho começou a secar. Tinha algumas plantinhas já que conseguiam sobreviver com essa característica que elas começam a se reproduzir. O perfil da população de uma sucessão secundária nunca vai ser igual ao da primária. O da primária ele leva muito tempo até atingir a comunidade clímax, mas ele tem o máximo de biodiversidade. Na sucessão secundária, aí vem a questão. Por exemplo, se eu botei fogo em uma floresta para limpar o campo, eles também fazem isso, né? O que aconteceu? Alguma árvorezinha resistiu pelas gemas apicais ou axilares, lembra que as gemas têm a propriedade de formar as folhas do vegetal, e rebrotou. E ela começou a se reproduzir naquele local, começou a atrair mais animais para se alimentar e começou a atingir uma outra população desse local, com um perfil diferente. Ela atinge esse estado de clímax muito mais rápido, porque são plantas resistentes e animais resistentes. Mas, ao mesmo tempo, gente, ela nunca vai ter essa biodiversidade grande que tinha a população original. E o que é um ecótono? Olha aqui, já pensando em Enem, é ecossistema de transição, tá? Entre dois tipos de biomas, por exemplo, existe um ecótono. E aqui, gente, transitam animais. Vamos dizer que isso aqui seja a floresta amazônica e isso aqui, sei lá, seja aquelas matas de cocais, são uma mistura, né? O que acontece ali? Animais da floresta vão passar por aqui e vão chegar desse lado. Mas eles vão ser encontrados aqui, nesse momento que a gente usa tudo isso na matemática, a intersecção entre os dois pontos, tá? Isso aqui é uma intersecção. Então, transitam
grande quantidade de animais. Olha o que eu pensando no Enem, existe um fluxo genético entre as espécies de um lado e do outro. Tá? Um bicho de um lado pode se reproduzir do outro. Existe uma passagem de material genético aqui. Fluxo gênico ou fluxo genético. Teve uma questão que já caiu, foi considerada uma das mais difíceis também que já caíram do Enem, e os alunos não conseguiam responder porque eles não conseguiram pensar que se transitam animais existe um fluxo gênico. E aí vem outro problema que a gente também tem, por exemplo, com a nossa Mata Atlântica. O que está acontecendo com a Mata Atlântica? Desde a colonização do Brasil, a gente desmatou tudo. A gente acabou com a Mata Atlântica. Hoje a gente tem percentuais muito baixos de Mata Atlântica. Fragmentação da floresta. Tem um pedacinho ali no Laranjal, tem outro ali não sei onde, tem outro ali. Quer dizer, não existe mais fluxo gênico entre os animais que ficaram num cantinho e no outro. Daqui a pouco, gente, ao longo de muitos anos, pode sofrer processos de especiação. É por isso que eles fazem os corredores ecológicos? E por isso que eles fazem os corredores ecológicos, que aí eu ia tentar chegar exatamente nisso, para tentar manter a passagem de animais de um fragmento para o outro, para manter a floresta também viável, né? Porque o papel ecológico, o nicho ecológico das espécies está ali, né? Então a gente precisa desse fluxo. Então se liguem nisso, pode ser outra charadinha dentro da prova. E aí, gente, ecologia de populações que eu destaco para vocês. Lembra que eu falei qual o principal evento que a gente vivenciou esse ano, já lá no começo do ano, quando a prova de vocês ainda ia ser feita? Foi decretado o fim da pandemia da Covid-19. E a gente teve, o ano passado, o levantamento de dados do IBGE de entrevistar as pessoas na residência, tudo que foi parado durante a pandemia, inclusive, né, pelo fluxo de pessoas estranhas dentro da casa, etc. E eles começaram a fazer esses levantamentos de dados. O que a gente percebeu? Até onde eu consegui acompanhar alguns artigos, gente, a nossa população ainda seguiu crescendo, obviamente que não na mesma taxa, teve muita mortalidade, né? Então a gente tem um comparativo aí do número de indivíduos que entram na população, nascem, etc., com o número de indivíduos que morreram pela Covid-19. E isso entra, então, dentro desse quesito, gente. Natalidade, a taxa de nascimento é alta, principalmente no Brasil, né? Bem alta. A taxa de mortalidade também foi alta. Mas já na tem Covid-19. né? Hã? Existia uma tendência estatística a isso, mas, na verdade, o que acontece? Ainda a gente tem uma taxa de natalidade bem alta. Então, ali, para estagnar uma população, o efeito tinha que ser muito drástico. Sabe aí qual o problema? O que eu comparo isso, gente? Lembra que eu falei na peste bubônica? Não existia medicina avançada. Na época da Covid-19 já existia. Os caras entubaram, fizeram plasmaferese, que é a transfusão de anticorpos de uma pessoa que já se recuperou para tentar fazer com que aquela pessoa se recuperasse mais rápido. Então, existe um avanço em medicamentos, antibióticos, que as pessoas ficavam com a sinusite crônica depois. Então, tudo isso podia matar uma pessoa, hoje não matou mais. Então, a gente fez o máximo que a gente conseguiu, obviamente, com as nossas limitações. Né? Faltou respirador, faltou tudo. Mas a gente ainda teve um equilíbrio acontecendo ali. Aí o cara vai ter que te apresentar esses dados, não é obrigado a saber qual foi o efeito. Se cresceu, você vai interpretar na sua prova. Mortalidade é a saída de indivíduos. Natalidade é a entrada. Imigração, entrada de indivíduos. Emigração, saída de indivíduos de um local. Tudo isso vai interferir na densidade demográfica, né, de um determinado local que eu vou fazer o levantamento. Aí, na biologia, isso aqui vocês estudam de geografia de populações também, né? Na biologia, qual olhar? Potencial biótico é a capacidade máxima que uma espécie tem de se desenvolver em um determinado local. Sem levar em conta fatores que controlam a nossa população, sem fatores de resistência. Então, por exemplo, uma bactéria, em cerca de minutos, eu tenho 1000. Ou seja, baixou a minha imunidade, ela atingiu o potencial biótico máximo, porque era a única coisa que impedia dela se reproduzir ali na minha amígdala, por exemplo. Então, eu tenho potencial biótico alto, né? Animais introduzidos, aí vem a contextualização disso. Se eu introduzir uma espécie exótica no local, geralmente não vai ter predadores. Se ela tiver alimentos em abundância, ela vai se reproduzir tanto que ela vai atingir o que chama de status praga. Os pombos no perímetro urbano são um exemplo clássico disso. A gente vai lá e dá comida para eles, a gente alimenta eles, eles foram introduzidos
no perímetro urbano, porque eles eram animais silvestres, e hoje eles são animais que nos trazem E eles tanta nem têm doença mais que é um medo. problema. A gente tem que controlar a população de pombo. E eles não têm mais medo da gente. Gente, eu não passo na praça. Eu e a minha cunhada, a gente tem medo. E nós duas somos E atravessadas. tem que ter medo, gente. E a gente Pombo foi é o bicho passar. mais podre. Aquele bicho que tem aqui em Pelotas, que é comum. O... Ai, Pardalzinho? ai, ele corre Também pra... foi Ele introduzido. Ele não faz. ele corre, mas... Eu quero, ele corre Ele atrás não da pessoa. Mas, O tá, pardal, que é aquele passarinho escuro, ele foi introduzido. eu e a minha cunhada, a gente vai E atravessar ele o mercado tanto, ele público, uma come rua. arroz no coisa do cachorro, que ele come. Ele come E aí, tava só que, tipo, tava minado, gente, minado de pombo. E nós duas, a gente precisava atravessar, gente. Só que o único caminho era passar no meio dos pombos. As duas se deram a mão e saíram correndo. É, gente, e aí entra outro fator, tá? Resistência ambiental. Aí a gente vai controlar a população. Gente, a Covid-19 foi um fator que controlou a nossa população. Foi ou não foi? A gente estava se reproduzindo muito. E aí o problema é esse: a nossa medicina está tão avançada que a explosão do número de indivíduos estava gigante também. E os efeitos colaterais o planeta está sofrendo também. Porque a gente está poluindo mais, etc, etc. O que acontece? Uma reação é surgimento de uma nova doença, de um novo vírus, de uma nova bactéria, controla também a população e mantém a população viável. E aí vem outro fator que eu vou mostrar agora para vocês nas curvas de crescimento populacional. E existe também um limite ambiental. Por exemplo, a China é um país tão superpopuloso, o Japão, que é bem pequenininho, a gente tá assim, os caras estão construindo. Vocês já viram, né? Eles constroem um hotelzinho que parece um lixo, né? Eles chamam de lixo, literalmente, parece um caixão. O cara vai para dormir e a população do Japão acho maior que São Paulo. Exatamente. Então, né, isso acaba limitando também o número de indivíduos naquele local, né? Então, é um fator que também vai ser limitante. Então, aqui crescimento e aqui os fatores que limitam. Desculpem por essa imagem, tá, gente? Ela é uma imagem de um livro mega antigo do Amabis, mas eu nunca achei uma imagem tão clara para explicar a ecologia de populações quando a gente fala de uma espécie, por exemplo, ameaçada de extinção ou algo do tipo, tá? Então, para vocês entenderem aonde que isso vai se aplicar. Uma espécie, ela tem o seu potencial biótico. Pensem isso aqui como se fosse um ponteiro de um acelerador. Quando eu começo a apertar o pedalzinho do carro, ele começa a correr, né? Ele está atingindo o máximo da potência do motor dele, né? Vai se limitar a potência do motor, mas ele vai crescer muito. Pensem na resistência ambiental como, por exemplo, um problema, uma pane no meu motor começou a aquecer e ele começou a perder desenvolvimento. Vai me manter tanto a potência do motor quanto um probleminha bem pequenininho, não aquele que vai fundir o motor, mas que vai começar a dar um probleminha que o carro não vai desenvolver tanto, vai me manter numa linha segura, não vai? Eu não vou correr tanto. Eu vou dizer, não posso correr, tô atrasado. Mas se eu pisar, eu posso perder meu carrinho. Tá velhinho, daqui a pouco ele vai se entregar. Eu vou manter um equilíbrio. A população também, gente. Se eu tenho o potencial de reprodução de uma espécie em um determinado local, ela tem potencial de se manter viável naquele local. Ao mesmo tempo, ela precisa de alguns fatores que regulem essa população a não se reproduzir tanto para não atingir o status praga também. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio populacional, quando o ponteiro está aqui no meio. Então, vem um para um lado e o outro para o outro. O que acontece quando o potencial biótico é muito grande? O ponteiro vai, despencar para cá. A minha espécie vai atingir o que a gente chama de status praga. Sabia que até mesmo a própria espécie vai se autorregular? Por exemplo, existem previsões de que vai faltar alimento, água para a população humana e que nós mesmos vamos entrar em guerra por conta disso. Então, nós mesmos vamos controlar a nossa população. Se não tiver alguma doença, alguma coisa, vai regulando. Fenômenos naturais, ciclone, terremoto, também tudo isso, tá? Ao mesmo tempo, se a espécie tem potencial biótico diminuído e a resistência ambiental, então o ponteiro está pendendo só para cá, a falha do motor está maior do que o desenvolvimento. O que está acontecendo, gente? Essa espécie está ameaçada de risco de extinção também, tanto quando ela se reproduz muito, mas principalmente quando ela não consegue se reproduzir. Então, se reproduz 1, 2, mas o problema é que morreu mais indivíduos ali. Então, eu boto essa espécie no livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção. Então, é assim, gente, que um ecólogo vai estudar uma população e vai dizer se uma espécie está ou não ameaçada de extinção em determinado local. E aí vem essas curvas, que dentro da ecologia de populações também são importantes, tá, gente? Que é a curva em S,
Ó, o S não é uma minhoquinha assim, ó, toda ondulada. Então, essa curva é essa daqui, ó. Na presença dos predadores, passa um rato se reproduz muito rápido, né, gente? Muito. Então, num ambiente que ele tenha potencial biótico, ele vai se reproduzindo rápido. Vem um predador e tira de vez em quando algum ratinho dessa população. Cai um pouquinho, sobe de novo. Cai um pouquinho, sobe de novo. Oscilando, essa população se mantém viável. O que acontece nessa curva aqui? Vou finalizar. Que é a curva em J. O crescimento vai ao extremo. Não tem predadores para regular essa população. Eu achei que era para encerrar. Na curva em J, gente, a população cresceu tanto que os ratos começaram a competir por alimento e eles mesmos acabaram morrendo. Então, a própria população se regulou. Então, como que a população se mantém viável? Aqui, ó, aí ela despenca, ó. Tá vendo o gráfico? Despenca, ó. Cresceu, 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 despencou. Então, oi, bom, já estou encerrando. Então, quando uma população está na curva em S, que é a presença de fatores de resistência, ela se mantém muito mais viável quando ela está na ausência dos fatores de resistência. Então, a curva em S versus a curva em J. Cresceu demais e pum, depois despencou porque os próprios ratos começaram a morrer de fome. Faltou recurso para eles. Eles começaram a competir. O que acontece aqui, gente? Competição vai ser o que vai regular essa população. Uma relação ecológica. Foi? Na aula que vem eu faço as dúvidas de vocês, a gente vai começando também outros temas. Tragam essas questões que não fez, tá? Resolvidas, que aí a gente fica mais fácil de tem mais dúvida, pode ser? Então tá. Tu tem uma folhinha na Luiz? Tenho. Tá. Eu tava aqui. Tá, então tá. Então tá, gente.